Salve, nação tricolor! Aqui quem fala é o Leon, aquele torcedor raiz que não larga o Lion nem nos dias de sufoco. E mano, que bronca foi essa? Eu tava colado no Sportive, que fez uma análise pós-jogo sobre a derrota do Fortaleza contra o Fluminense, e vou te falar, foi sofrido demais. O time até tentou reagir, mas a eficiência dos caras do Rio pesou forte. Teve gol do Breno Lopes, mas antes já tínhamos levado 2. Pra piorar, o VAR anulou um gol nosso e ainda rolou polêmica de pênalti. Renato Paiva fez mudanças, mas demorou a mexer e quando acordou já era tarde. O segundo tempo até mostrou mais coragem, só que falta regularidade e decisão lá na frente. A torcida fica na bronca porque a gente vê que dá pra jogar mais, só que na hora H a bola não entra. A análise do Sportsev mostrou tudo isso, e se você quiser assistir na íntegra, o link tá aqui na descrição. E nós acompanhamos no Premier a vitória sofrida, difícil do Fluminense sobre o Fortaleza por 2-1. Eric Júnior, como é que foi o jogo na opinião de vocês? Fala, Luiz, pessoal do estúdio, um abraço pra todo mundo. Foi um jogo equilibrado, em que a eficiência do Fluminense acabou falando mais alto, né? Porque tanto no primeiro tempo, quando o Fluminense fez o primeiro gol, quanto no segundo tempo, quando o Fluminense fez 2-0, o jogo estava equilibrado. O Fortaleza até estava ligeiramente melhor no segundo tempo, por exemplo. O Renato Paiva fez umas substituições em que colocou o Fortaleza um pouco mais no jogo, mas o Fluminense foi sempre muito eficiente com esse cara aí que a gente está vendo, Kevin Serna, 2 grandes jogadas para 2 ótimas finalizações, no primeiro tempo do Cano e no segundo tempo do Canóbio. Maestro Júnior disse que Kevin Serna foi o melhor em campo. Sem dúvida, Luiz. A participação dele no jogo foi em todo sentido, não somente nas jogadas ofensivas, na participação nos 2 gols, mas também na parte defensiva, né? Ajudando, fechando o meio-campo, né? O Fortaleza teve um problema de muito passe lateral, quer dizer, sem pouca objetividade, né? O segundo tempo foi completamente diferente. Substituições, principalmente do Prior, que entrou, deu um gás melhor no meio-campo, qualidade mesmo, né? No meio-campo, passou a jogar muito mais pelo lado direito, criou algumas boas jogadas, mas o Fluminense teve na sua eficiência, né, a virtude maior, que quando teve a oportunidade conseguiu fazer os 2 gols. E no primeiro tempo o VAR ajudou bastante, né? Foi uma arbitragem no primeiro tempo bem ruim do Klein. No segundo tempo o jogo não apresentou nenhum grande problema, nenhuma grande polêmica. Aí a gente está vendo o gol, né, anulado pelo VAR, porque a bola bate no braço do jogador do Fortaleza. O Klein dá o gol no campo, mas aí o VAR avisa que a bola tinha batido na mão do Kevin e obviamente o gol tem que ser anulado. E aí a outra polêmica do primeiro tempo, né? Essa é do Martinelli. Em campo ele dá pênalti em Martinelli. Exato. O VAR, na verdade, ele acertou as 2. O árbitro que ficou meio indeciso nas 2 jogadas, né? Mas mesmo assim o VAR acertou. E acho que o VAR está ali exatamente para isso, né? Para reparar os erros que acontecem no campo. O VAR chamou o árbitro que não confirmou o pênalti, portanto, placar do primeiro tempo, Fluminense 1-0. E aí, o Renato Paiva faz modificações importantes no Fortaleza. O Maestro já destacou a entrada do Prior, Alanzinho, Breno Lopes, o Davidson. O Davidson é que não funcionou muito, mas o Breno acabou fazendo gol numa jogada que começou com o Prior, passou pelo Alanzinho e o Breno Lopes finalizou. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Só que antes o Fluminense já tinha feito 2-0 nessa jogada do Kevin Serna aí. Mais uma vez uma jogada individual em que ele pega a bola, parte pra cima. E olha a movimentação do Canóbio, né? Movimentação do Canóbio que dá a possibilidade pro Serna dar um passe, né, até certo ponto fácil. Porque o companheiro, né, facilitou exatamente esse passe. O Fluminense fez um 2-0, parecia que ia se tranquilizar, isso não aconteceu, né? Exato, porque nesse momento o Fortaleza era melhor no jogo do que o Fluminense já. Tinha mais o domínio, mais posse de bola, ainda que não criasse tanto. E aí, logo depois, no embalo, o Fluminense teve essa chance. Depois o Fortaleza continuou mantendo o seu ritmo. Isso não é um grande segundo tempo, não é uma atuação assim exuberante, mas pelo menos mostrou um caminho pro restante. Mais, né, Eric? Ele mais corajoso. Deixou aquele lado defensivo que aconteceu no primeiro tempo para ser um pouco mais objetivo. Arriscou um pouco mais, e isso em função também das modificações que o Renato Paiva fez. O Everson perdeu essa boa chance. Exato. E logo a seguir vem o gol, né? É um gol bonito até. A jogada do Prior foi uma jogada muito boa. E o passo do Alanzinho a gente vai ver daqui a pouco. Foi mais uma conclusão do Cano, né? A bola passa assim um pouco distante, mas mostrou que ele tá voltando à velha forma, né? De não esperar muito para finalizar. E assim, o Fluminense não fez um bom segundo tempo. Essa é a jogada do segundo gol. O Prior meteu a boa. Além dos triples, o passe. Exatamente, pro Alanzinho. O Alanzinho também
Foi muito, muito seguro no passe pro Breno, Mas né? quem tava na cobertura lá era o Serna, né? O René tava bem na frente. O Fluminense estava meio desequilibrado defensivamente. É porque tinham 3 jogadores em cima do Prior, 2 jogadores de meio campo, né? E ele consegue, né, furar, né, driblar com mérito e com categoria e dar o passe. Com isso você desarruma completamente seu sistema defensivo. E aí quase o Fortaleza empatou. O Barreiro tinha acabado de entrar e mais uma mexida do Renato, colocando mais um atacante para cima do Fluminense, numa boa jogada do Alanzinho de novo, né? A sorte foi que a cabeçada foi em cima do Fábio, que se é do lado ia criar um pouco mais de problemas para ele. E falando em... Fala, Eric, perdão. Não, o jogo deixa dois... Assim, o Fluminense, mais uma vez, não fez um bom segundo tempo no Maracanã, deixou o jogo muito fora de controle, não conseguiu, mesmo com a vantagem no placar, se impor sobre o adversário, como tinha acontecido na Copa do Brasil contra o Internacional também. E pro Fortaleza dar um caminho de que, com mais coragem, com mais atitude, pode ser que o time consiga sair dessa situação. A situação é bastante complicada, então você vai precisar arriscar mais, principalmente nos jogos dentro de casa. Nós até conversávamos aqui depois do jogo, que era a respeito do Renato, demorou um pouco a mudar esse meio campo, né? Pelo cansaço do Ganso, do próprio Martinelli, que tiveram que correr muito no primeiro tempo. Aí depois que ele fez as modificações é que deu um equilibrado. E falando em Fábio, o Fábio chegou hoje a 1.390 jogos como profissional, igualando a marca histórica de Peter Shilton. E vai passar, obviamente, terça-feira, né? Contra o América de Cali aqui, pela Copa Sul-Americana. O Fábio vai se tornar o jogador que mais vezes entrou em campo em jogos profissionais de futebol, que é algo, assim, maravilhoso, mais uma marca incrível pro futebol brasileiro, que já tem o Rei Pelé, já tem a Rainha Marta e agora a gente tem o Fábio. O interminável Fábio. Mr. Futebol. Galera, 2 pro Fluminense, 1 pro Fortaleza. Então, rapaziada, se você vive o Fortaleza junto comigo, já chega fortalecendo. Segue nossas redes sociais e comenta aqui embaixo o que achou desse jogo. Tu ainda acredita que o Lion escapa dessa bronca? Ou já tá preocupado de vez com a queda? Bora trocar ideia porque a voz do torcedor tem que pesar? E não esquece, depois desse vídeo, confere também o último conteúdo que soltamos aqui no canal. Tá massa demais e você não pode perder. Vamos junto porque o Fortaleza é nossa paixão e a luta continua.